Na mitologia grega, egípcia e asiática, é comum vermos histórias de seres que se misturam entre homens e animais. Você com certeza já deve ter ouvido falar nos centauros, metade homem, metade cavalo, ou ainda no famoso Minotauro, um ser com o corpo de um homem e cabeça de touro. Até no folclore nacional é possível encontrar híbridos entre homens e outros seres. A Yara é metade mulher, metade peixe. Mas vamos deixar a fantasia de lado e vamos falar do real, porque sim, a criação de seres híbridos por meio da ciência já existe. A ciência é uma constante evolução, sempre tentando entender a perfeição que é a criação humana. Buscas desenfreadas por curas e também pelos experimentos científicos. Mas até que ponto é ético a ciência alterar a natureza? Já existem vários casos de criação de híbridos que são a mistura genética entre seres diferentes. Existem 3 tipos de hibridização: por quimeras, transformação genética e pelo cruzamento entre espécies. A quimera, nome de origem da mitologia grega que remete às criaturas com diferentes partes de animais, ocorre por meio da mistura das células de seres vivos diferentes formando um só. A transformação genética permite a implantação de genes humanos em outros animais e a ciência está cada vez mais engajada nesta causa. E o método mais convencional é o cruzamento entre espécies, de forma assistida ou não. Isso ocorre até mesmo de forma natural em meio à natureza. É o caso de animais como o urso grolar, que é a mistura de um urso polar com um urso pardo. As criaturas não compartilham o mesmo habitat natural, porém, isso acontece porque devido às variações climáticas, os ursos pardos estão cada vez mais próximos das regiões árticas, onde vivem os ursos polares. É muito comum cientistas realizarem cruzamentos entre animais que estão em cativeiro, assim é mais fácil analisar os resultados. As experiências acontecem por diferentes motivos, seja pela pesquisa ou até mesmo por interesses econômicos. Por acaso você já ouviu falar em um bífalo? Esse animal bovino se trata do cruzamento entre búfalo e uma vaca. E por qual motivo? Uma variação de carnes. Às vezes algumas experiências acontecem por acaso, sem interferência humana. É o caso do jagleão, que é o cruzamento entre uma leoa e um jaguar, que estavam no mesmo cativeiro e cruzaram. Já a zebroide se trata de um cruzamento assistido entre uma zebra e um cavalo. O termo também serve para pôneis e burros. Dentre os mais famosos na web está o gato savana, que também nasceu de um cruzamento assistido entre um gato doméstico e um serval. Ele é um dos maiores gatos do mundo e também dos mais caros. Apesar da origem selvagem, o animal é totalmente doméstico. Além disso, a ciência também está empenhada na criação de seres híbridos, visando a pesquisa de novos antídotos e órgãos para seres humanos. Os estudos ainda são preliminares, mas já obtêm resultados na aplicação de genes humanos em embriões de animais como porcos, macacos e camundongos. O objetivo é aumentar o campo de estudos dos seres humanos e também produzir órgãos para transplantes como córneas de porcos, entre outros. Uma célula-tronco pluripotente ela pode dar luz a qualquer órgão, pâncreas, cérebro, osso, enfim. Aí você estimula aquela célula a ir por um lado que você conhece, então vai produzir pâncreas. Então você vai lá e conecta os genes que vão produzir o pâncreas e aquela célula-tronco já tem o destino de se tornar um pâncreas ou produzir insulina. Os animais crescem de maneira natural, sem nenhuma alteração. Um único caso que chamou a atenção em uma das experiências foi o de um rato que desenvolveu uma orelha humana. Você aceitaria um órgão vindo de um animal? Mas e com nós seres humanos? Será que é possível criar seres híbridos? Já pensou você com a força de um touro, a agilidade de um felino ou com a supervisão de uma águia? Na verdade,
partes dos seres humanos são fascinados por essas perguntas. Não à toa temos tantas produções de Hollywood explorando esse tema, desde Planeta dos Macacos de 1968 até a mais recente série da Netflix, Sweet Tooth. No one knew which came first. As Sweet Tooth. Alguns experimentos entre homens e animais já foram realizados no passado, porém, os genes humanos misturados a de outros animais, como macacos e até aves, não conseguiram nem aderir no outro corpo. Os únicos primatas que têm uma composição genética próxima a de um ser humano são os gorilas, orangotangos e chimpanzés, como explica o biólogo e pesquisador Átila Yamarino. Os únicos animais geneticamente próximos de nós o suficiente e com DNA organizado de maneira parecida são os outros grandes primatas como gorilas, orangotangos e chimpanzés, que têm o genoma dividido em 48 cromossomos ou 24 pares, enquanto nós temos 46 ou 23 pares. Isso porque nós humanos e nossos primos extintos, os neandertais e denisovanos, fundimos os cromossomos 2 e 4 em um só. Mas tirando isso, nossos cromossomos são bem parecidos, inclusive na organização. Afinal, somos todos próximos. Um híbrido humano com chimpanzés, por exemplo, o humanzé, teria 47 cromossomos e o mesmo problema que cavalos híbridos. O cavalo doméstico tem 32 pares de cromossomos, enquanto o cavalo de Przewalski, uma espécie selvagem da Mongólia, tem 33 pares. Seus híbridos ficam com 65 cromossomos, um cromossomo acaba ficando sem o seu par, o que torna a maioria deles inférteis. Entretanto, uma experiência envolvendo seres humanos e animais atualmente seria totalmente impensável, pois viola a ética humana, o tratamento dos animais e vai contra os princípios da ciência. Porém, no passado, não era bem assim, tanto que um cientista russo tentou essa façanha. Ilya Ivanov foi um professor de zoologia pioneiro no ramo da inseminação artificial, que até 1920 teve tanto sucesso com a inseminação para a reprodução de animais de criação, que soltou sua criatividade e criou híbridos entre espécies como um zebróide entre zebra e burro e um zubron entre bisão e uma vaca. Até que ele propôs algo muito maior para o governo soviético, criar o humanzé, uma proposta que foi aceita sem problemas para criar novos homens bolcheviques, e Ivanov partiu para Guiné, na África. Em 1927, ele inseminou 3 chimpanzés fêmeas com sêmen humano, mas nenhuma inseminação resultou em gestação. Em 2019, um cientista chinês foi condenado a 3 anos de prisão e multa por gerar os primeiros bebês geneticamente modificados. Os bebês foram gerados a ponto de criar imunidade contra o vírus HIV. Os pais possuíam o vírus, enquanto as mães não. A prática foi considerada ilegal, pois os estudos de embriões com fins reprodutivos são proibidos. Mas e você? Acha correto cientistas criarem seres híbridos em nome da ciência?